Bem, gente, de volta aí com o nosso curso de Direito Constitucional, né? De volta para nós falarmos justamente agora a respeito da organização dos poderes, tá? Só lembrando aqui, ó, nas aulas passadas, né? E principalmente aí na nossa última aula, eu falei com vocês da parte ali referente à organização do Estado, tá? É claro que aí na apostila de vocês têm mais conteúdo, né? Do que a gente vai abordar aqui em termos práticos da carga horária do curso, tá? E eu priorizei com vocês aqueles artigos que são mais cobrados, que é o artigo 18 e o artigo 19 dessa parte da organização do Estado. Se vocês pegarem os editais de concurso de uma maneira geral, eles sempre cobram o 18 e o 19. E nem sempre cobram, tá, os demais dispositivos, tá? É claro que se a gente tiver uma sobra de carga horária aqui no final, eu vou voltar na parte da organização do Estado e analisar sobretudo isso aqui, ó. Nós vamos comparar o artigo 22 com o artigo 24 da Constituição e o 21 versus o 23, que é o cerne da chamada repartição de competências, tá? Mas seguindo a política aqui do curso, o plano de ensino do curso, hoje a gente vai para a parte da organização dos poderes, tá? Lembrando que vocês já estudaram ou estão estudando no direito administrativo o 37 ao 41 da Constituição, que é a parte referente à administração pública, os princípios da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, né? Desculpe, eficiência e outros pontos também, tá? Então, ó, só para relembrar, na aula passada a gente estava na organização do Estado, a gente viu o artigo 18, o artigo 19, tá? Eu vou, no final do nosso curso, fazer uma observação no comparativo desses artigos e falar também, ó, um outro artigo interessante aqui, ó, é o artigo 27. Se bem que ele não é muito presente nos concursos, nos editais, mas as pessoas têm dúvida, né, com relação a ele. É uma dúvida simples de ser resolvida, tem um macetinho no artigo 27 ali, que é algo extremamente tranquilo, tá? Então, ó, vamos para a parte referente aí à organização dos poderes. E na nossa aula de hoje, tá, nós vamos falar justamente a respeito de poder legislativo, tá? Nós vamos ver a organização do poder legislativo e falar também um pouco sobre processo legislativo, tá? É claro que essa parte do poder legislativo, ela vai estar mais presente em concursos de tribunais, em concursos de Assembleia Legislativa, Congresso Nacional como um todo, tá? Mas é uma parte importante do direito constitucional? Sim, é uma parte importante. Principalmente o 44 até o 47. Então, no plano de estudo de vocês aí, ó, o que vocês têm que focar? Sobretudo do artigo 44 até o artigo 47, que é a organização do Congresso Nacional, tá? Além disso, nós vamos estudar também as competências exclusivas do Congresso Nacional, que é o artigo 49, estou colocando 48 aqui, ó, que é o artigo 49, tá? E depois a gente vai estudar alguns dispositivos ali também, referentes aí aos congressistas, né? Então o artigo 53 ao 56, né, da Constituição, e sobretudo esse aqui, ó, o artigo 55, né? Na verdade, o 53 mais o 55, deixa eu colocar aqui, ó, tá fora de ordem, mas vocês colocam aí, né, na respectiva ordem, esses seriam os dois artigos ali mais importantes. Então, sobre organização do Poder Legislativo, o nosso foco do primeiro horário seria mais isso. No segundo horário, eu vou falar a respeito de processo legislativo, que são outros pontos importantes aí em termos de organização dos poderes e, sobretudo, com relação ao poder legislativo, tá? Ó, artigo 44, ele não cai, ele despenca em todos os concursos públicos, porque ele mostra a organização do legislativo da União, do poder legislativo da União. O poder legislativo da União, porque nós estamos na Constituição Federal, é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então nós temos uma organização bicameral. Nós temos uma organização do Poder Legislativo da União que é bicameral, a existência de duas casas legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Lembrem-se lá do prédio do Congresso Nacional,
com as duas abóbodas, não tem uma abóboda virada para baixo e outra voltada para cima? A voltada para cima é a Câmara dos Deputados, porque a Câmara dos Deputados é justamente a Câmara que representa o povo brasileiro. Então é uma Câmara que está aberta a todas as ideias, por isso que a abóboda está voltada para cima. Já o Senado é a chamada Casa Revisora, uma casa mais conservadora, que existe para cortar ou evitar os excessos da Câmara dos Deputados. Por isso que a abóboda é voltada para baixo, né? Então eu tenho, né, inclusive lá no Senado, a representação dos entes federados, tá? Então o Senado representa a federação, os entes federados, os estados, o Distrito Federal e os municípios, né? E a Câmara dos Deputados representa o povo, ok? Agora, é claro que quando eu falo dos poderes em si, o poder legislativo é o poder que mais representa o povo, tá? Falou de representação do povo, eu vou encontrar a representação do povo, sobretudo no poder legislativo, no maravilhoso Congresso Nacional que nós temos, tá? Então ali a gente tem a representação do povo brasileiro. Pior que é uma grande verdade. É aquilo que eu falo na primeira aula de constitucional. Cada sociedade tem o legislativo, o executivo e o judiciário que merecem, tá? Mas enfim, então olha só, o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, organização bicameral. No Estado é assim? Não, eu só tenho a Assembleia Legislativa. No município é assim? Não, eu só tenho a Câmara Municipal. Então nós só vamos encontrar a organização bicameral do Legislativo no âmbito da União, no Congresso Nacional, que está dividido em Câmara dos Deputados e Senado Federal, tá? E outra questão extremamente importante, que eu já comentei lá no artigo 2º da Constituição. Os poderes possuem funções típicas. Quais são as funções típicas do poder legislativo? Legislar e fiscalizar. Eu tenho primeiramente a função legislativa. O poder legislativo, ele diz o direito, mas ele diz o direito de uma forma abstrata. Coloca regras, normas a serem observadas pela sociedade e pelo próprio Estado brasileiro. Nós não estamos discutindo aí, reforma da Previdência, reforma trabalhista e diversas outras reformas. Ora, onde que essa discussão acontece? Quem que tem a capacidade de transformar esse debate, essa discussão, em regras jurídicas a serem seguidas por toda a sociedade brasileira e pelo próprio Estado brasileiro, tá? Congresso Nacional. Então é por isso que o embate da reforma da Previdência acontece no Congresso. Lá é o local adequado, né? O órgão adequado para que isso aconteça. Por quê? Porque quando eu falo do poder legislativo, eu estou falando do poder que representa o povo. Ok, na organização do Legislativo da União, a Câmara representa o povo na sua essência. E o Senado representa os entes federados, né? Os entes federativos, o Estado, o Distrito Federal e os municípios, tá? Então lembrem-se do artigo 44 e sobretudo do parágrafo único. Por quê? Porque o parágrafo único, ele traz para a gente o conceito de legislatura. O que é uma legislatura? É o período quadrienal de trabalhos de uma casa legislativa. A legislatura no Congresso Nacional tem duração de 4 anos. Então eu tenho que lembrar que nós estamos em uma determinada legislatura. Em 2018, teremos eleições gerais. E nas eleições gerais eu tenho eleição para deputado federal e tenho eleição para senador. E aí, a partir de 2019, começa uma nova legislatura. A legislatura tem duração de 4 anos. Aí tem uma questão de concurso que é extremamente comum, que é comparar legislatura com sessão legislativa ordinária, tá? Quando o concurso falar a respeito de legislatura, eu estou falando de um período de 4 anos de trabalhos da Casa Legislativa. Isso aqui vale não só para o Congresso, tá? Vale para a Assembleia Legislativa, vale para a Câmara Municipal, para a Câmara de Vereadores também, tá? Uma legislatura sempre é composta de 4 anos de duração. Que é diferente, gente, do conceito de sessão legislativa. E principalmente no concurso, de sessão legislativa
ordinária, a popular dentre os concurseiros, SLO. O que é SLO? Sessão Legislativa Ordinária. O que significa a sessão legislativa ordinária? Ora, eu estou falando justamente do período normal de trabalhos do Congresso Nacional. Eu estou falando do período normal de trabalhos durante o ano. Então, o ano legislativo, o ano normal de trabalhos do Poder Legislativo, ele é chamado de sessão legislativa ordinária. Então, quando eu tenho o Congresso Nacional desenvolvendo o seu trabalho normalmente ao longo do ano, ele está operando numa sessão legislativa ordinária. Agora, quando eu falo do período como um todo de duração, né, da legislatura, eu tenho um período de 4 anos. Então, legislatura é um conceito, é o período quadrienal de trabalhos, SLO é outro conceito, é o período anual de trabalhos do Congresso Nacional. Tá? Naturalmente, uma legislatura tem quantas SLOs? 4. Tá? Questão básica, mas comum em termos de concurso. Tá? Então, cuidado, cada legislatura, e não cada SLO, cada legislatura terá a duração de 4 anos. Tá? Mas na maioria das vezes, vocês vão encontrar um copiou-colou do artigo 44 na prova de vocês. O mais importante vem agora, e até porque eles estão querendo modificar, né, no projeto aí da reforma política. Né? Aquilo que eu já falei, na minha opinião, esse Congresso Nacional não tem legitimidade para modificar nada, mas tudo bem. Né? O povo está correndo aí com determinadas reformas e é algo um pouquinho temerário e perigoso. Nós estamos falando de conquistas e de dispositivos extremamente importantes da Constituição brasileira. Tá? O artigo 45 ele fala sobre a Câmara dos Deputados. E a Câmara dos Deputados representa o povo. Espera aí, se a Câmara dos Deputados representa o povo, quantos deputados federais um Estado vai ter? Vai depender do povo residente no respectivo Estado. Então, quanto maior a população de um determinado Estado, maior o número de deputados federais por aquele Estado. É por isso que a eleição para a Câmara dos Deputados é uma eleição proporcional. Então, olha só, a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional, em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Naturalmente, por que a Constituição coloca esse sistema de proporcionalidade para a Câmara dos Deputados, na eleição para a Câmara dos Deputados? Porque eu tenho justamente a casa que representa o povo. Logo, quanto mais povo, mais deputados. Quanto menor, né, a população, quanto, entre aspas, menos povo, tá, menor vai ser a representação. É por isso que determinados estados, como por exemplo São Paulo, tá, possuem 70 deputados federais. É por isso que a bancada de Minas Gerais na Câmara dos Deputados tem 53. É a segunda maior bancada. Eu estou falando do segundo maior estado em termos populacionais. É por isso que quando eu pego o Acre tem quantos? 8. Ah, professor, e Santa Catarina? Santa Catarina tem 16 deputados federais, integrando a bancada catarinense na Câmara dos Deputados. Ah, de onde que se tirou, né, essa proporcionalidade? Ora, uma regra tendo em vista o número de habitantes do respectivo estado. Tá? Só que a proporcionalidade não é absoluta, ela não é matematicamente absoluta. E é isso que cai no concurso. O que eles cobram no concurso é o parágrafo 1º. O que eu tenho no parágrafo 1º? O número total de deputados, bem como a representação por estado e pelo Distrito Federal, será estabelecida por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Vejam só, nós estamos em qual ano? Nós estamos em 2017. Não é o ano anterior às eleições de 2018? Em 2018 não vai ter eleição para deputado federal? Para a Câmara dos Deputados? Então, o que está acontecendo neste ano, tá? O Congresso Nacional
está analisando a revisão dessa lei complementar aqui, ó. Porque o número de deputados por estado não tem que ser proporcional à população de cada estado? Peraí, qual que é o último censo do IBGE? Eu preciso atualizar essa lei complementar. E só para informação, né, aqui ó, de Santa Catarina. Santa Catarina vai passar de 16 para 17. Por quê? Porque a população catarinense aumentou. Ah, mas espera aí, professor, vai aumentar uma cadeira lá no Congresso Nacional? Não. O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, melhor dizendo, vai continuar com 513 deputados federais. Só que alguém vai perder uma cadeirinha em razão do aumento da bancada de Santa Catarina. Então, sempre antes da eleição para deputado federal, um ano antes, é feita uma revisão dessa lei complementar, de modo a definir-se proporcionalmente o número de cadeiras para cada estado na bancada do respectivo estado. Só que por que eu disse que a proporcionalidade não é absoluta? Ela não é matematicamente, né, absoluta. Por causa dessa regra aqui, ó, tá? De modo que, né, para que nenhuma das unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70. Tem um teto e tem um piso. Por que tem o teto? Qual que é o teto? 70. Ah, quer dizer que São Paulo bate no teto? Bate. Se não fosse a regra do teto, São Paulo ia ter algo em torno de 118, 120 deputados federais. Imagina uma bancada estadual com 118 e 120 deputados federais. E justamente o estado mais rico da federação. Olha o tamanho do poder político que isso seria dentro da Câmara dos Deputados. Então a Constituição é muito inteligente nesse sentido. Ela fala o seguinte, não, a gente tem que ter um teto. De modo que os estados menores consigam ter força política também. Agora para pensar lá no Acre. Se eu fosse fazer a regra matemática da proporcionalidade no Acre, ia dar meio deputado federal. O Acre tem meio deputado federal? Não tem. O Acre tem 8 deputados federais. Ah, professor, mas isso é muito desigual. Isso é muito injusto. Ah? Isso é um absurdo na Federação Brasileira. Gente, qual que é um dos objetivos da República Federativa do Brasil? Reduzir as desigualdades regionais. O estado menor, com menor população, mais pobre, proporcionalmente, ele tem que ter mais força política mesmo. Porque senão ele seria literalmente atropelado e engolido, já é, né, pelo estado com uma grande representação. Então a Constituição tem que instituir o mínimo e tem que instituir o máximo mesmo. Tem a ver com o objetivo lá do artigo 3º, que é reduzir as desigualdades regionais. Você distribuir politicamente um pouco mais as forças políticas, né, no âmbito das bancadas que representam os estados na Câmara dos Deputados. Lembrando que a todo momento eu estou falando que representa o estado, né, mas representa o estado na sua população. Porque a Câmara dos Deputados é a casa dos representantes do povo. Pelo menos na teoria, né? Mas pelo menos na teoria a gente tem aí essa situação. Então, ó, o parágrafo 1º ele é muito questionado. Vocês têm que lembrar do máximo e do mínimo. Qual que é o máximo? 70 deputados federais. Qual que é o mínimo? 8 deputados federais. Ninguém, né, vai ter ali uma bancada menor do que 8 ou maior do que 70. Agora, e se for criado um novo território no Brasil? Que atualmente não tem nenhum território. Mas não pode ser criado um território federal? A partir do momento que se cria um deputado federal, a partir do momento que se cria um território federal, o território tem direito a eleger 4 deputados federais. Questão de prova também. Quantos deputados federais nós teríamos por um eventual território que venha a ser criado na República Federativa do Brasil? 4. Atualmente não tem nenhum, então as 513 cadeiras da Câmara dos Deputados, elas estão distribuídas entre os estados, entre os 26 estados e mais o Distrito Federal. Tá? Então cuidado aí com o parágrafo 1º, ele é o cerne central de uma questão de concurso sobre, né, a Câmara dos Deputados. E além da Câmara dos Deputados, na nossa organização bicameral do Legislativo da União, existe o Senado. Então nós temos o Senado Federal,
composto de representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Regra básica de prova. Na Câmara dos Deputados, a eleição é proporcional. No Senado Federal, a eleição é majoritária. Ah, professor, como assim majoritário? O que é uma eleição proporcional? O que é uma eleição majoritária? De uma certa forma, eu já comentei isso com vocês na hora que a gente falou de reforma política, na hora que a gente falou justamente a respeito, né, dos direitos políticos e dos partidos políticos. Mas só para vocês entenderem bem a diferença, né, com relação a isso. Olha só, Santa Catarina, tá? Pergunta de concurso. Cada estado e o Distrito Federal tem direito a eleger quantos senadores? 3, ok? Então Santa Catarina tem quantos senadores lá no Senado Federal? 3 senadores. Ah, então eu tenho 3 senadores na bancada catarinense lá no Senado, tá? Ah, e quando eu falo da bancada catarinense na Câmara dos Deputados, eu tenho quantas vagas para Santa Catarina? Atualmente, 16 deputados federais, tá? Aí o que eu tenho que lembrar? O sistema eleitoral na eleição para senador é o sistema majoritário. São eleições majoritárias, tá? O sistema da eleição para a Câmara dos Deputados é uma eleição proporcional, tá? Ou seja, o número de lugares é proporcional à população do estado e não apenas isso. Quais são os partidos que irão conquistar as cadeiras? Eu tenho uma eleição que é uma eleição proporcional. Não sei se vocês já repararam, vocês já notaram que quando tem campanha a candidato, né, para deputado federal ali, ó, o número dele no santinho, na propaganda política dele, é composto por 4 dígitos. Ah, eu vou votar num deputado federal que o número dele é 1555. Então, o meu candidato a deputado federal tem o número 1555. Qual que é a primeira informação que eu estou transmitindo para a urna eletrônica, para a Justiça Eleitoral, na hora que eu digito o número 15? Que eu quero um deputado federal de qual partido? Do PMDB. É meramente didático, tá? Não estou falando de nenhuma preferência, Deus me livre do PMDB. Opa, estou falando de preferência já, mas tudo bem, né? Mas enfim. Então eu tenho aqui, ó, um candidato do PMDB. É a primeira informação que eu passo para o sistema eleitoral. E quando eu digito o 55, eu estou passando o restante da informação. Ah, eu quero o candidato a deputado federal do PMDB e eu quero o José. Tá? Então foi a informação que eu passei para o sistema eleitoral. Só que vocês concordam comigo que existem diversos outros candidatos a deputado federal? Inclusive pelo próprio PMDB? Quantas vagas tem, né, em Santa Catarina? 16, para Santa Catarina, melhor dizendo, né? 16. Aí o que a Justiça Eleitoral ela calcula? Vocês não precisam saber como que isso é calculado, não. Isso é direito eleitoral. Quando vocês forem estudar direito eleitoral, concurso TRE, aí vocês se preocupem com isso, se for o caso, tá? A Justiça Eleitoral, gente, ela calcula para cada estado, numa eleição proporcional, o chamado quociente eleitoral. Aí só para exemplificar, fizeram um cálculo, a Justiça Eleitoral calculou o quociente eleitoral e falou o seguinte, ó, o quociente eleitoral na eleição para deputado federal em Santa Catarina, por Santa Catarina, tá? Foi de 50 mil votos, tá? Então 50 mil votos é o chamado quociente eleitoral. Aí o PMDB faz o seguinte, o PMDB soma todos os votos, o PMDB não, né? A Justiça Eleitoral, né? Soma todos os votos que o PMDB recebeu em Santa Catarina, somando todos os candidatos a deputado federal. Então o José, o João, o Antônio, a Maria, a Silvia. Então a Justiça Eleitoral ela vai contabilizar todos os votos, tá, né, que o PMDB obteve naquela eleição para deputado federal em Santa Catarina. Aí vamos supor que somando toda a votação do PMDB no estado,
o PMDB tem alcançado 250 mil votos. Somando todo mundo, tá? O PMDB alcançou 250 mil votos. Pergunta, né, prática para você entender o que é uma eleição proporcional. Tá? Quantas vezes o PMDB, no meu exemplo, atingiu o quociente eleitoral? 5 vezes. Pegar 250 mil dividido por 50 mil dá quanto? 5 vezes. Santa Catarina tem quantas cadeiras? Quer dizer que das 16 cadeiras de Santa Catarina, 5 foram garantidas pelo PMDB. Entenderam? Então a eleição é proporcional não só no número de vagas que existem para cada estado na Câmara dos Deputados, porque é proporcional à população. Ela é proporcional também porque ela depende do número de votos que o partido político obtém para conquistar a respectiva cadeira na Câmara dos Deputados. Quanto mais um partido atingir o quociente eleitoral, mais vagas, mais cadeiras na Câmara dos Deputados ele vai ter pelo respectivo estado. Então, ó, das 16 vagas, no meu exemplo, 5 já foram ocupadas pelo PMDB. Ah, e o PT, professor? Soma toda a votação do PT. Quantas vezes o PT atingiu o quociente eleitoral? Ah, e o PSDB? Soma toda a votação do PSDB para deputado federal em Santa Catarina. Quantas vezes atingiu? X. E aí eu vou compondo justamente a bancada catarinense na Câmara dos Deputados, mas de acordo com a votação proporcional que cada partido obteve. Isso que é uma eleição proporcional. Entenderam? Ela é proporcional não só na definição do número de vagas existentes na Casa Legislativa. Ela é proporcional também à votação. Ah, ok, o PMDB conquistou 5 vaguinhas. Quem são os 5 candidatos a deputado federal do PMDB por Santa Catarina eleitos? Os 5 primeiros na lista interna do PMDB, ou da coligação, porque pode estar coligado, né? Mas é um outro detalhe, que inclusive devia ser retirado, mas tudo bem. Então, olha só, vamos supor que o José tenha sido o 6º. Na ordem interna da votação do partido, o José foi o 6º mais votado do PMDB. No meu exemplo, o José virou deputado federal? Não. Porque tem 5 mais votados na frente dele. Os 5 mais votados são os 5 deputados federais. Naturalmente, ele não quase entrou? Ele não bateu na trave? Ele não é o primeiro que está logo abaixo das vagas? Ele é o chamado primeiro suplente. O 7º é o 2º suplente. O 8º, o 3º suplente. O 9º da lista do PMDB, o 4º suplente. E assim por diante. Vamos supor que um aqui morreu. Chama quem? O primeiro suplente. Aí o José vai. Entenderam? Então, a sua ordem interna no partido vai definir se você vai virar ou não deputado federal por aquele partido nas vagas conquistadas pelo partido. Primeiro a gente vota no partido. O mandato é do partido. Para depois votarmos no candidato da nossa preferência. Tanto é que na eleição proporcional, se eu quiser, eu posso fazer o quê? Eu não posso dar o chamado voto de legenda? O que é o voto de legenda? Eu chego lá na urna eletrônica e digito 15, digito 13, digito 45 e assim por diante. Eu não digito o restante do número, mas se eu digitar só 15 na eleição para deputado federal, meu voto não vai ser nulo, não. Muito menos em branco. Qual que é a interpretação da urna eletrônica? Opa, quem chega aqui na eleição proporcional para deputado federal e vota 15, está dizendo o seguinte, para ele qualquer um do PMDB está valendo. O importante para ele é que seja um deputado federal do partido. Não interessa quem seja o respectivo candidato eleito pelo PMDB. Só que aquele que não quer votar só no partido, pode escolher o seu respectivo candidato dentro do partido? Pode. Aí você vota lá no complemento e indica para o sistema eleitoral qual é o deputado federal da sua preferência. Não está tendo uma discussão sobre lista aberta ou lista fechada na reforma política? O que é a chamada
lista fechada? Porque o sistema proporcional brasileiro, ele é o sistema proporcional aberto. O que significa um sistema proporcional aberto? Significa o seguinte, ó, os partidos não sabem quem vai ser eleito. Os partidos têm lá os seus candidatos registrados, mas ninguém sabe se vai ser o José, se vai ser o Tiririca, se vai ser fulano de tal, se vai ser Beltrano, ninguém sabe. Vai depender o quê? Da votação. A partir do momento que deixa de ser aberto e passa a ser o chamado sistema fechado, sabe o que significa o sistema fechado? Ninguém vai votar mais no candidato da sua preferência, não. Já vai ter uma lista do partido político. Vai ter uma lista com os preferidos do partido político. E na hora que você votar para deputado federal, você vai estar simplesmente definindo quantas cadeiras cada partido político vai ocupar. Você não vai escolher mais o seu candidato individualmente. Entenderam a diferença do sistema aberto para o sistema fechado? No sistema fechado vem uma lista fechada do partido. Ó, os candidatos a deputado federal pelo PMDB em Santa Catarina são fulano, beltrano, ciclano. Ah, mas eu quero fulano. Não interessa. Você não quer ninguém. Você quer votar no PMDB ou em qualquer outro partido. Ah, os candidatos do PT são Beltrano, ciclano, do PSDB, fulano. Ou seja, você não escolhe mais individualmente qual é o candidato da sua preferência. Ah, muito estranha essa discussão agora, né? Em plena véspera de ano eleitoral, com plena lava-jato a todo vapor, você querer aprovar a lista fechada em reforma política. Ah? Isso, ele é calculado por estado. Nenhuma vaguinha. Já viram que tem muita gente que se candidata por aqueles partidos nanicos? Tem um partido nanico. Partido bem, né? Aí o cara fala assim, não, quer saber? Eu não quero ficar disputando poder político com ninguém. Eu vou me candidatar pelo partido nanico. Tá? Aí o cara tem uma votação expressiva. O cara conseguiu 49 mil votos. Tá? Aí o partido político dele, somando a votação dele, que foi 49 mil, mais os outros gato pingado lá, o partido político conseguiu 49.999 votos. Tá? Quantos deputados federais esse partido elegeu? Nenhum. Porque nenhuma vez ele alcançou o chamado quociente eleitoral. Então um partido, para conquistar o quociente eleitoral, ele precisa de votos. Quanto mais votos ele tem, mais cadeiras ele conquista. Ou vocês acham que ficar convidando Tiririca, Sérgio Reis, jogador de futebol, Romário, ou não sei quem, a ser candidato em eleição, tudo bem que o Romário hoje é senador, né? Mas enfim, não é uma estratégia política? É claro que é, ué. O pessoal lá em São Paulo, eu já dei aula muito tempo em São Paulo, e o pessoal fala, professor, você tem que entender que o voto no Tiririca foi um voto de protesto. O Tiririca teve 1.400.000 votos de protesto. O que a população paulista não sabe, tá? É que, desculpa a expressão, foram 1.400.000 imbecis. Eu não posso falar imbecil, tá gravando, tudo bem. Tá? Enfim, depois vocês editam e cortam. Tá? Mas enfim, eu tenho ali uma população que não sabe como funciona a eleição proporcional. Porque o Tiririca elegeu não só ele. Porque, se eu não me engano, o quociente eleitoral lá é 120 mil. Vamos colocar que foi 140 mil, tá? Só para facilitar a conta aqui, ó. 140 mil foi o quociente eleitoral na eleição para deputado federal em São Paulo. Só o Tiririca atingiu o quociente eleitoral quantas vezes? 10 vezes. Então o Tiririca elegeu ele mais 9. Ah, mas espera aí, o cara que estava lá o partido, vamos supor, o partido tinha 11 candidatos. E o 10º candidato teve 5 votos. Deputado federal. Por quê? Porque primeiro você não vota no candidato, você vota no partido. Entenderam o que é uma eleição proporcional? Ela é proporcional não apenas para definir o número de membros na Casa Legislativa, mas ela é proporcional também ao número de votos que o partido obtém. É por isso que eu falo que isso tinha que ser ministrado em, sei lá, 2º ano primário, as criancinhas brasileiras tinham que estar aprendendo isso. Mas não, só aprende quando? Quando vai fazer concurso.
Porque nem na faculdade de Direito tem regras eles ensinam isso aqui. Tá? Mas enfim, isso é um outro detalhe. Eu estou meio ácido hoje, mas normal, tá? É porque tem muita coisa acontecendo politicamente no nosso país e estão atacando demais a Constituição. Então eu, enquanto professor de Direito Constitucional, tem hora que eu fico meio revoltado, tá? Mas enfim, entenderam aí? O importante para vocês é o dia do concurso e vocês acertarem a questão. Essa eleição toda que eu expliquei aqui para vocês é a eleição proporcional. E lembrem-se, tá? Na Assembleia Legislativa é do mesmo jeito. Na Câmara Municipal, da mesma maneira. São eleições proporcionais. Tanto as eleições para a Câmara dos Deputados, como para as Assembleias Legislativas, para a Câmara Legislativa do Distrito Federal também, e para as câmaras municipais. E a eleição majoritária, professor? Eleição majoritária é a eleição que a gente tem no Senado. É a eleição que a gente tem para governador, para prefeito, para presidente. Em regra, quem que vai ser eleito? Aquele que alcança a maior votação. Tá? Só que é o que eu tenho que lembrar, que no Senado Federal existem 3 senadores. E o mandato no Senado Federal é um mandato de 8 anos. Mandato de deputado federal é de quanto tempo, gente? 4 anos, correto? Um senador fica por quantas legislaturas no Congresso Nacional? Caso ele não seja reeleito, né? Porque tem senador lá que está há 32 anos, 40 anos, mas tudo bem. Né? Caso um senador não seja reeleito, o mandato dele é de 8 anos. 2 legislaturas. Porque a legislatura não tem 4? Um deputado federal é eleito para quantas legislaturas? 1 legislatura. Então vocês concordam comigo o seguinte, ó, se cada estado e o Distrito Federal tem 3, em uma eleição geral, eu vou ter a disputa de 1 vaga. Em outra eleição, eu vou ter a disputa de 2 vagas. A renovação no Senado é feita de 1/3 em uma determinada eleição e depois 2/3 em outra eleição. A próxima eleição, se não me falha a memória, posso estar enganado aqui, mas eu tenho quase certeza, nós iremos escolher 2 senadores por cada estado e pelo Distrito Federal. Porque a última eleição foi apenas 1. Quando a eleição é apenas para 1 vaga, quem chegar na frente ganha. Quem for o mais votado ganha. Quando a eleição é para 2 vagas, os 2 primeiros mais votados são senadores pelo respectivo estado ou pelo Distrito Federal. Então percebam que quando eu falo da eleição para o Senado, é realmente uma eleição majoritária. Não depende, independentemente de quantos votos o candidato a senador obteve, ele só vai ser eleito ou se ele chegar em primeiro lugar, quando eu tenho apenas 1 vaga sendo disputada, ou se ele chegar em primeiro ou em segundo, quando eu tenho 2 vagas sendo disputadas. Então não tem proporcionalidade, não depende, o número de vagas é fixo. Quantos senadores o Acre tem? 3. Quantos senadores Santa Catarina tem? 3. Quantos senadores São Paulo tem? 3. Ah, professor, por que isso acontece? Porque o Senado representa os estados e o Distrito Federal, ele representa a federação. E independentemente do número de habitantes, qualquer estado é um membro da federação. Então é por isso que eu tenho um número fixo, tá? Com mandato de 8 anos, né? Então aqui, ó, parágrafo 1º, ó, cada estado e o Distrito Federal elegerão 3 senadores com mandato de 8 anos. Eu acabei de explicar isso para vocês. E o parágrafo 2º, ó, a representação de cada estado e do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente por 1 e 2/3. Aí concurso pergunta o seguinte, ó, peraí, se eu tenho 3 senadores por estado e pelo Distrito Federal, quantos senadores eu tenho no Senado Federal como um todo? Eu tenho 81. Vocês concordam comigo que são 81 senadores? Que eu pego 27 vezes 3 vai dar quanto? 81. Ah, significa o seguinte, que em uma determinada eleição, eu tenho uma renovação de 1/3. Em outra eleição, eu tenho uma renovação de 2/3. Ou seja, em uma eleição, existem 27 vagas sendo disputadas. Uma para cada estado e para o Distrito Federal. Em outra eleição, que é a próxima, se eu não me engano, a minha memória pode estar falhando aqui agora, tá?
eu tenho 54. 54 com 27 dá quanto? 81. Entenderam? Então nós estamos diante de uma reeleição realmente majoritária. Não tem nada de proporcional. Proporcional é a eleição para a Câmara dos Deputados, tá? E aí tem um detalhezinho que pouquíssimos brasileiros, infelizmente, prestam atenção, que é o parágrafo 3º. Cada senador será eleito com 2 suplentes. Então significa o seguinte, quem que é o suplente do deputado federal? Você sabe quem vai ser o suplente do deputado federal? Tem como você saber? Vai depender da votação, correto? Igual no meu exemplo aqui, ó. O PMDB elegeu 5 deputados federais por Santa Catarina. Quem que é o primeiro suplente? O 6º da lista interna do PMDB. Quem que é o segundo suplente? O 7º. Quem que é o terceiro? O 8º. Quem que é o 4º? O 9º. E assim por diante. Então você tem uma lista lá de suplentes gigantesca, né? Vai que morre todo mundo. Aí vai chamando o respectivo suplente. Agora, na eleição majoritária, não. Se o senador morrer, quem que vai assumir? O primeiro suplente eleito com ele. Se o primeiro suplente morrer, quem que vai assumir a cadeira? O segundo suplente eleito com o senador. Então, o senador, cada senador será eleito com 2 suplentes. E por que eu falo que a população brasileira não presta atenção? Em regra, é quem financia a campanha. Ou alguém indicado por alguém que financia a campanha a senador. Eu sou de Belo Horizonte, sou de Minas Gerais e sempre ministrei muita aula, né? Nos cursinhos lá de Belo Horizonte, lá de Minas Gerais como um todo. E eu não esqueço do episódio que a gente até hoje vive e sofre por causa disso, entre aspas, né? Mas enfim, que é o seguinte, vocês lembram do Itamar Franco, ex-presidente da República? O Itamar Franco, se eu não me engano, ele estava com 83 anos. Ele, de vez em quando ele ia lá na faculdade dar umas palestras pra gente, ele mal conseguia subir o degrau, assim, né? Coitado, estava já uma situação, né? Bem avançada de idade. Aquele cara que, tipo assim, ó, já tinha feito a vida política dele, não precisava, né? Aí, um determinado ex-deputado federal lá de Belo Horizonte, dono de um frigorífico chamado Perrella, tá? Um frigorífico lá, falou assim, não, Itamar Franco, você tem que ser senador por Minas Gerais, né? Você pode contribuir por Minas Gerais lá no Senado Federal. E aí é o seguinte, topa ser senador? Ah, o Itamar falou, eu vou ser senador. 83, mais 8 dá quanto? 91 anos. Tá? Nada contra o Itamar Franco, tem nenhuma predileção, ou nada contra nem nada a favor. Mas eu virava na sala de aula para os alunos e falava, gente, não vota no Itamar Franco. Ele vai morrer. Sabe por quê? Quem que era o primeiro suplente dele? Zezé Perrella. Um cara que não conseguiu nem ser reeleito como deputado federal, tá? Nem conseguiu ser reeleito como deputado federal, só que é um cara milionário lá em Minas Gerais. Há dúvidas com relação à formação desse patrimônio, mas tudo bem, não vou entrar no mérito, porque está gravando. Mas enfim, então, o primeiro suplente era simplesmente um cara que não tinha a menor condição de ser senador. Só que, como ele conhece a estrutura e as regras, ele falou assim, não, eu jamais vou ser eleito senador, mas vou financiar alguém que pode. Vou financiar a campanha de alguém, aí teve apoio de Beltrano, Ciclano, não vou ficar dando nome aos bois aqui, senão o pessoal vai falar, professor tem predileção partidária, X, Y, Z. Mas enfim, né? Foi obtendo ali certos apoios políticos escusos e meio obscuros, né? E aí o Itamar Franco foi candidato a senador e foi eleito. Deu 1 ano. 1 ano, o que aconteceu com o Itamar Franco? Não mataram ele não, tá, gente? Mataram não. Ele morreu, foi morte morrida mesmo. Morte natural. Quem que virou senador por Minas Gerais ao longo de praticamente 7 anos, está terminando o mandato dele agora? Zezé Perrella. Um cara que não tinha a menor condição de ser senador pelo estado de Minas Gerais. Pensa um político catarinense que não tem a menor condição, que jamais ganharia uma eleição para o Senado. Só que ele tem dinheiro. E aí resolve financiar alguém que tem um certo prestígio e uma certa imagem, mas que está ali bem velhinho. Tá? O que aconteceu? Aconteceu o que era para acontecer. Só que ninguém sabia. Ninguém sabia que o senador era eleito com 2
suplentes. E, em regra, quem financia ou representando quem financia efetivamente a campanha. Se vocês pegarem o santinho de um senador, vocês vão ver que os dois suplentes estão em letras assim pequenininhas, invertidas e de cabeça para baixo. Estou brincando, não chega a ser tanto, né? Mas assim, ninguém sabe quem são os suplentes de um senador e é fundamental, uma informação importantíssima, você saber quem são os suplentes do senador. Porque vai que o senador morre. Gente, é um mandato de 8 anos. 8 anos. Você não vai saber quem é o primeiro suplente e o segundo suplente do seu candidato a senador? É uma regra básica de qualquer democracia você saber quem que pode substituir o seu respectivo candidato. Entenderam? 44, importante. 45, 46, importantíssimo. Banca examinadora para concurso, compara esses dois aqui, ó. Compara, tá? Então, sempre estudem esses dois artigos. E muito cuidado com o artigo 47, que, na verdade, é uma regra de processo legislativo. O que a gente tem no artigo 47, né, da Constituição aqui, ó? O artigo 47, ele fala de qual é o quórum de deliberação e o quórum de presença necessário para que se tenha votações no Congresso Nacional, nas casas do Congresso Nacional, tá? Então, olha só o texto da Constituição no artigo 47, ó. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Então, peraí. Salvo disposição constitucional em contrário. Então, quer dizer que a Constituição coloca outras regras. Vocês concordam comigo? Então, aqui eu estou falando da regra geral. Qual que é a regra geral? Ó, salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos. Então, qual que é a regra geral lá no Congresso Nacional com relação ao chamado QD? O que é QD? Quórum de deliberação. Quórum para tomada de decisão. Qual que é a maioria, em regra, necessária para se tomar uma decisão na Câmara dos Deputados? Para se tomar uma decisão no Senado Federal? A maioria, em regra, é a maioria, tá? Maioria simples. O que é maioria simples, professor? Isso que está aqui, ó. Maioria dos votos. O primeiro número inteiro superior à metade dos votantes, dos presentes a uma votação. Vou usar o Senado como exemplo, tá? O Senado tem quantos senadores? 81 senadores. Ok? Eu tenho 81 senadores lá no Senado. Ah, vamos supor que em uma determinada votação, lá no Senado Federal, estejam presentes, tá? 50 senadores. Então, no meu exemplo aqui, ó, existem 50 senadores lá no Senado Federal, no plenário do Senado. E vai ser deliberado. Eles vão votar um projeto de lei, tá? Não é um projeto de lei ordinário, é uma questão normal, corriqueira, simples, onde eu vou justamente, né, aplicar a regra geral. Qual que é a maioria simples de 50? Ora, a maioria simples é o primeiro número inteiro superior à metade dos votantes. Quantos votantes eu tenho no meu exemplo? 50. Então, o projeto de lei vai ser aprovado com 26 votos. O primeiro número inteiro superior à metade dos votantes, dos presentes a uma votação. Isso é o conceito de maioria simples, também chamada nos concursos públicos, tá? De maioria relativa. Ok? Então, ó, maioria simples é a mesma coisa que maioria relativa? Sim. Por que tem esse nome aqui, ó? Maioria relativa. Para pensar. Ora, por uma razão simples. Eu sei quantas pessoas vão estar presentes na casa para votar? Não sei. Então esse número varia. Pode ser que num dia tinha 50, pode ser que no outro dia tinha 60, pode ser que no outro dia tinha 55. Então não é um número absoluto, é um número que varia.
se é um número que varia, a maioria decorrente dele vai ser uma maioria relativa. Por isso que maioria relativa é sinônimo de maioria simples, tá? Só que é o seguinte, ó, para acontecer essa votação aqui, para o Senado tomar essa decisão no meu exemplo, tem que ter um número mínimo de senadores presentes. Vocês concordam comigo? Que tem que existir o chamado QP. O que é QP, professor? Quórum de presença. Qual que é o número mínimo de membros que eu tenho que encontrar numa casa legislativa lá no Congresso Nacional para que se comece a votação? O número mínimo é a maioria absoluta. Olha só, salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos. É o QD, o quórum para tomada de decisão. Maioria simples, maioria dos votos, maioria relativa. Presente a maioria absoluta de seus membros, que é o chamado QP. Então, qual que é a regra com relação ao QP? Maioria, né? Maioria absoluta. Ah, professor, isso é fácil. Maioria absoluta é metade mais um. Vai errar a questão no concurso se você tiver esse raciocínio. Maioria absoluta não é metade mais um. Maioria absoluta é o primeiro número inteiro superior à metade dos membros de um determinado órgão. Então, maioria absoluta é o primeiro número inteiro superior à metade dos membros de um determinado órgão. No meu exemplo, quantos senadores existem no Senado? 81. Qual que é a maioria absoluta do Senado? Ora, eu preciso pegar o primeiro número inteiro superior à metade dos membros. 81 dividido por 2 dá quanto, gente? 40,5. Qual que é o primeiro número inteiro? 41. Então, a maioria absoluta do Senado significam justamente o quê? 41 senadores. Olha o risco que você corre quando você raciocina que maioria absoluta é metade mais um, igual popularmente aí as pessoas falam, tá? E eles sempre pegam o Senado para fazer a questão, tá? Propositalmente. 81. Metade de 81. 40,5. Mais um. 41,5. Aí o que vem na letra A? 42. E eu não sei por que as pessoas sempre marcam, né, o arredondamento para cima. Nunca o arredondamento para baixo. Aí um monte de gente no concurso vira e fala assim, ó, a maioria absoluta do Senado é igual a 42 senadores. Errou a questão. Porque simplesmente não sabe fazer conta. Não é que não sabe fazer conta. Não sabe a regra que dá origem ao conceito de maioria absoluta. Maioria absoluta é o primeiro número inteiro superior à metade dos membros de um órgão. Se eu tenho 81 senadores, 81 membros, dividido por 2, 40,5. Primeiro número inteiro é 41, jamais 42. Então, né, esqueçam esse conceito de metade mais um, porque ele pode enganar cada um de vocês no dia do concurso, tá? Então, ó, a maioria absoluta é o primeiro número inteiro superior à metade dos membros. E olha como tudo é lógico na Constituição. Por que é a maioria absoluta? O número varia? Quantos senadores eu tenho no Senado hoje? 81. E amanhã? 81. Qual que é o número de membros do Senado? 81. É um número que varia? Não, é um número absoluto. Logo, se o número é absoluto, a maioria é calculada em cima de um número absoluto que não varia, é uma maioria absoluta. Entenderam a diferença entre maioria absoluta e maioria relativa? Ah? E ó, as questões são sempre elaboradas com o Senado. Por quê? Porque não extrapola o edital. Todo mundo aqui fez geografia, né? Todo mundo aqui fez segundo grau, em regra, para prestar um concurso. E o que você estuda na geografia? Olha, geografia não, né? O que você estuda lá no primário? Ah? Que o Brasil é composto por 26 estados, mais o Distrito Federal. O que a Constituição claramente fala para a gente? Que cada estado e o Distrito Federal são eleitos com 3 senadores.
Logo, está implícito que você sabe quantos senadores tem o Senado. Quantos senadores tem o Senado? 81. Aí ele sempre pede para você calcular o número, né, a votação no Senado. Porque isso aqui que eu coloquei para vocês, ó, os 513, apaguei, né? Os 513 deputados federais que compõem a Câmara dos Deputados como um todo, isso está na lei complementar, que define justamente o número de deputados federais por estado. Não está na Constituição. A Constituição não fala que eu tenho 513 deputados federais. A Constituição fala que eu vou ter uma lei complementar dispondo sobre o número de deputados federais por estado. Então eles não podem cobrar o número de deputados federais no concurso, porque extrapolaria o edital. Já o número de senadores não. Não extrapola o edital, porque todo mundo, em regra, tem nível médio. E uma pessoa que tem nível médio estudou, né, em geografia que o Brasil tem 26 estados mais o Distrito Federal. E sabe fazer conta básica de matemática. Tipo, multiplicar por 3. Ou pelo menos deveria, né? Entendeu? Tô brincando, né? Vamos lá. Então tem aí essa questão da regra geral. Qual que é a regra geral? Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Ok? Então essa é a regra geral. Aí olha um detalhe importante, ainda mais no momento que a gente vive, né? Salvo disposição constitucional em contrário. Significa que eu posso ter outras maiorias? Posso. Gente, como eu estava dizendo aqui, ó, quando a gente fala do quórum de deliberação, o quórum para tomada de decisão, qual que é a regra geral? Maioria simples. Tá? Mas isso vai ser observado em todos os projetos de lei, em todas as votações? Não. Quando eu tenho, por exemplo, uma lei complementar, qual que é a maioria necessária para a aprovação de uma lei complementar? Maioria absoluta. Professor, onde é que está isso no texto da Constituição Federal? Está no artigo 69. As leis complementares são aprovadas por maioria absoluta. Então, o QD para aprovar uma lei complementar é maioria absoluta e não a regra geral, que é maioria simples. Qual que é a outra exceção? A outra exceção são as emendas à Constituição. Para aprovar uma emenda à Constituição, igual estão querendo fazer na reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência é uma proposta de emenda constitucional. Qual que é a maioria necessária para aprovar uma emenda à Constituição? 3/5. Onde que eu encontro essa informação? No artigo 60, parágrafo 2º da Constituição Federal. Tá? Então percebam que a Constituição ela é bem clara, ó, salvo disposição constitucional em contrário. Quando a Constituição disser que é outra maioria, e quais são os casos, vocês têm que lembrar, né? Lei complementar, maioria absoluta, emenda à Constituição 3/5, qual que vai ser o quórum necessário para a tomada de decisão? Maioria simples. Então, regra geral para tomada de decisão, maioria simples. Exceções a essa regra geral, aprovação de lei complementar, maioria absoluta, emenda à Constituição 3/5, ok? Então, cuidado, né, com isso, é uma questão de concurso. Se vocês pegarem os concursos de uma maneira geral, e olhar o edital do concurso, vocês vão ver que a parte de poder legislativo, em regra, ela vai do 44 ao 47. Tá? Agora, isso, gente, se não for um concurso mais elaborado, tipo, concurso de um TRT, de um Tribunal de Justiça, concurso da Assembleia, né, para o Congresso Nacional, então nem se fala. Então, é interessante e é importante que a gente analise também outros dispositivos. Mas vamos dizer, para os concursos mais básicos, o que eles cobram é isso aqui, ó, 44 até o 47 da Constituição. Se você entendeu isso, simples, né, você mata a questão, né, daquele concurso. Agora, outros concursos não. Outros concursos demandam o seu estudo aí, ó, inclusive dessa parte aqui, ó, que são as competências, as atribuições do Congresso Nacional. Só que examinador nunca foca no 48. Porque essa listagem aqui, ó, do 48, ela é uma listagem exemplificativa. Ou seja, eu posso ter outras competências do Congresso Nacional? Posso. Um artigo da Constituição jamais conseguiria esgotar toda a matéria legislativa que o Congresso Nacional pode aprovar.
Congresso Nacional pode aprovar uma infinidade de leis sobre os mais variados assuntos. Então, o que a gente tem aqui no 48, tá? São temas, exemplos de assuntos que podem ser aprovados pelo Congresso Nacional na sua atividade legislativa. Então, o concurso nunca vem no 48. Ele quer saber, gente, é do 49. Por quê? O 49, ele traz a chamada competência exclusiva do Congresso Nacional. O nome já diz. Se é competência exclusiva, alguém mais pode fazer? Não, é só o Congresso Nacional. E se é uma competência exclusiva, ela está disposta taxativamente no texto constitucional. Então é só o Congresso e são essas competências. E ponto final. Então o examinador ele vem aqui, ó. Ele pode até fazer uma comparação do 48 com o 49, mas a resposta está onde? No 49. Então estude o 49, tá? Então, ó, é da competência exclusiva do Congresso Nacional. 1. Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Então, para pensar. O Brasil não assina diversos tratados internacionais? O presidente da República viajou. Está num evento da ONU, num congresso da ONU. E lá tem a assinatura de um tratado internacional. Na hora que o presidente da República assina o tratado internacional, está valendo no território brasileiro? Não. Ele precisa ser ratificado pelo Congresso Nacional. Então, em última análise, quem decide se um tratado vai valer ou não no território brasileiro? É o presidente da República? Não. É o Congresso Nacional. Então, o Congresso tem como competência exclusiva ratificar os tratados internacionais que importam em obrigações, em compromissos para o Brasil. Não basta a assinatura do presidente da República lá no dia, né, do tratado, não. Tem que ter a ratificação do Congresso Nacional. Tá? Outra questão comum, principalmente nos concursos na área de segurança, compete exclusivamente ao Congresso Nacional autorizar o presidente da República a declarar guerra. É claro que se o Brasil estiver sendo invadido, o presidente declara a guerra e depois o Congresso Nacional vai lá e ratifica. Tá? Mas vamos supor que o Brasil quer entrar numa guerra. Sei lá no continente africano, na Europa. Quem que precisa autorizar o presidente da República primeiro a declarar a guerra? Congresso Nacional. Não vai um soldadinho brasileiro se não tiver autorização do Congresso Nacional. Professor, mas o presidente da República é o chefe maior das Forças Armadas. Mas ele não faz praticamente nada sem o Congresso Nacional. Isso se chama separação dos poderes. Cada um tem a sua função típica, mas existem freios e contrapesos, de modo que o ato de um poder é sempre fiscalizado e analisado por outro. Então a gente tem aí aqui uma prova, inclusive, da teoria do Montesquieu. Tá? Então, autorizar o presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, né? A permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em legislação complementar. Vou dar um exemplo esdrúxulo aqui. Vamos supor que o Uruguai entrou em guerra com a Bolívia. Tá? Então, o Uruguai e Bolívia estão em guerra. Não sei para quê, mas estão em guerra. Tá? Aí é o seguinte, tropas uruguaias terão que atravessar o território brasileiro para chegar até Bolívia. Ou tropas bolivianas terão que atravessar o território brasileiro para chegar até o Uruguai. Quem que tem que autorizar? O presidente inicialmente. Mas quem que tem que autorizar o presidente, né, a conceder efetivamente a autorização? Ou seja, a autorização prévia de quem? Do Congresso. Então não entra um soldadinho de uma força estrangeira também, se não tiver autorização do Congresso Nacional. Aí depois vem o presidente e autoriza. Professor, e essas ressalvas aqui? Aí é tratado, gente, né? Treinamento militar é muito comum aqui na região sul. Muitas vezes você tem um exercício militar que envolve tropas do Brasil, da Argentina e do Paraguai, por exemplo. Na região de Foz do Iguaçu, no Parque Nacional de Foz do Iguaçu. Vai ter um exercício dos exércitos lá, uma operação de selva qualquer. Aí está dentro dessa situação prevista em lei complementar. Mas o concurso não vai perguntar isso para vocês, não. O importante é lembrar do inciso em si. Tá?
Inciso 3º, muito cobrado, extremamente cobrado. Autorizar o presidente e o vice-presidente da República a se ausentarem do país quando a ausência exceder a 15 dias. Então, se o presidente ou o vice vai ficar fora do país por mais de 15 dias, quem que tem que autorizar o presidente ou o vice a se ausentar? Congresso Nacional. Ah, professor, e se não tiver autorização e o presidente ficar 16 dias fora do território brasileiro? Perde o mandato, perda do cargo. Está lá no artigo 83 da Constituição. Tá? Então, ó, a autorização do Congresso Nacional é fundamental. Se vai ficar mais de 15 dias fora, tem que ter autorização do Congresso. Caso contrário, perde o mandato, artigo 83 da Constituição Federal. Tá? Inciso 4º, também importante. Aprovar o estado de defesa e a intervenção federal. Autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas. Ó, estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal são medidas excepcionais, tá? Que vão ser adotadas em último caso e nos casos previstos na Constituição. A Constituição, do artigo 136 em diante, do 136 até o 139, a Constituição fala justamente dessas hipóteses de quando você vai ter decretação de estado de sítio, quando você vai ter decretação de estado de defesa. No 34 a 36 ela fala quando que vai ter intervenção federal. O importante é você saber que são medidas excepcionais. E o presidente não toma elas na hora que ele bem entender e do jeito que ele quiser, não. Tá? Porque é o seguinte, ó, o presidente só pode decretar estado de defesa e intervenção federal, tá? Ele decreta, mas quem que tem que aprovar? O Congresso. Então, qual que é a ordem aqui? Primeiro o presidente decreta. Ele fala, vai ter intervenção federal da União em Santa Catarina. Decretou. Quem que tem que aprovar a intervenção federal aqui em Santa Catarina? Congresso. Tá? Ah, o presidente decretou o estado de defesa. Quem que tem que aprovar o estado de defesa para ele efetivamente valer? O Congresso. Então, primeiro o presidente decreta, depois vem o Congresso Nacional e aprova, tá? Vocês notaram que o verbo para estado de defesa e intervenção é um? Aprovar? E que para estado de sítio é outro? Autorizar? O estado de sítio é a mais grave de todas as medidas. É onde você tem suspensão de direitos fundamentais, é onde você tem uma série de medidas que são medidas extremas. Tá? Então, presidente da República, para decretar estado de sítio, quem que precisa ter se manifestado antes? Congresso Nacional. Já vi concurso invertendo isso. E aí quem achou que a afirmativa estava correta, errou a questão. Então a ordem é importante aqui, tá? Estado de defesa, intervenção federal. Primeiro o presidente decreta, depois vem o Congresso e aprova. Ok? Estado de defesa e intervenção federal. Estado de sítio. Primeiro o Congresso autoriza, depois vem o presidente da República e decreta. Porque eu estou falando de algo bem mais grave. Em regra é gradativo, tá? Em regra acontece uma intervenção federal, aí não deu certo, estado de defesa, aí não deu certo, o negócio só está piorando, aí estado de sítio. Tá? E aí depois do estado de sítio, professor, se não deu certo, caos. Aí é caos total, guerra civil, sei lá o que é. Tá? Mas enfim, né? Então eu tenho uma situação aí que vai sendo gradativa em regra, tá? Cuidado com o inciso 4º. Inciso 5º, tá? Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Gente, quem que tem a função típica de legislar? É o Executivo ou é o Legislativo? Legislativo. E aí parem para pensar o seguinte, ó. Quem que elabora lei? Né? As leis são elaboradas por quem? Pelo Poder Legislativo. Ah, então eu tive uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. Ok? Só que muitas vezes a lei não precisa de regulamentação. Quem que vai regulamentar a lei dependendo da situação, muitas vezes? O presidente da República, através da edição de um decreto.
o decreto presidencial, ele é um ato normativo secundário. Ele está abaixo da lei, que é um ato normativo primário. Pergunta de concurso: o decreto pode extrapolar a lei? Pode ser maior do que a lei? Pode inovar? Não. O decreto tem que estar dentro dos limites da lei. Ah, mas espera aí, se o decreto do presidente da República extrapolar a lei, quem que tem a condição de cortar as asinhas do presidente da República e falar: pô, presidente, você exagerou? Congresso Nacional. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. O presidente exagerou. Ele não tinha essa competência, essa condição de extrapolar. Quem tem condição de inovar no ordenamento jurídico é a lei. E quem aprova a lei é o Poder Legislativo, não um decreto regulamentar. Entenderam? Então, todas as vezes que o presidente da República, na hora de editar um decreto, ultrapassar os seus limites legais, quem que corta as asinhas do presidente da República, retirando aquilo que extrapolou? O Congresso Nacional. Competência exclusiva do Congresso Nacional. Tá? Então, por isso, o inciso 5º. Inciso 6º, mudar temporariamente sua sede. Sei lá, Congresso Nacional num determinado dia vai funcionar lá em Salvador, no Carnaval, estou brincando. Né? Congresso Nacional num determinado dia vai funcionar em Recife, vai funcionar aqui em Florianópolis. Eu vou ter uma mudança temporária da sede do Congresso Nacional, por um motivo qualquer, seja um motivo festivo, seja um motivo grave, uma invasão do território brasileiro e a tomada de Brasília, entendeu? Então, eu tenho essa competência do Congresso de mudar, tá, temporariamente a sua sede. Tá? Aí olha só, inciso 7º, fixar idêntico subsídio para deputado federal e os senadores, observado o que dispõe os artigos 37, inciso 11, que é a regra constitucional do teto remuneratório, 39, parágrafo 4º, os membros de poder recebem por subsídio, parcela única, e as regras de imposto de renda, né? Eles pagam imposto de renda, contribuição previdenciária, só faltava não pagar, tá? Então é por isso que eu tenho as respectivas ressalvas ali. O importante aqui é vocês perceberem o seguinte: quem que fixa, tá, a remuneração, especificamente não a remuneração, mas quem que fixa o subsídio, tá, de deputado federal e de senador? O Congresso. Não é lei. Não é projeto de lei. É uma decisão interna deles. Definir qual vai ser o subsídio de deputado federal e de senador. Pode ter diferença? O de senador pode ser maior do que o de deputado federal? Não. Idêntico subsídio. O que eu quero que vocês percebam é que eu não estou falando da aprovação de um projeto de lei. Eu estou falando da aprovação nesses atos aqui, ó, ou de uma resolução interna do Congresso Nacional, ou de um decreto legislativo. Aqui, no caso, é decreto legislativo. Mas o que eu quero que vocês percebam é que não é lei. Não é o presidente da República que propõe para o Congresso quanto vai ser o subsídio do deputado federal ou do senador. São eles mesmos que definem qual vai ser o subsídio. Aí você vai, professor, qual que é o subsídio do deputado federal ou do senador? Ah, se eu não me engano, algo em torno aí de 27 mil atualmente. Ah, professor, não é muita coisa, não. É claro que é um ótimo salário, né? Mas parando para pensar pela importância da função, é muita coisa, se você parar para pensar, não é tanta coisa assim. Ah, pô, esse Congresso nosso, ele é gente boa, né? Esse Congresso se preocupa com o gasto público. O problema, gente, não é o subsídio. O problema é a verba de gabinete. A verba de gabinete bate em 125 mil. Fora outras contabilizações lá, que há quem diga que bate em 190 mil. Mas enfim, isso é um outro detalhe que o concurso não vai perguntar isso para vocês. Isso está no regimento interno do Congresso Nacional, o regimento comum do Congresso Nacional. Tá? O importante para o concurso de vocês é vocês perceberem que não existe diferença salarial entre deputado federal e senador. Por quê? Porque não existe hierarquia entre as casas. Já notaram lá na arquitetura do Niemeyer, no prédiozinho do Congresso, que as casas estão no mesmo plano? Tem uma casa no segundo andar e outra no primeiro andar? Elas estão no mesmo plano. O Niemeyer, quando projetou o prédio, ele teve umas aulinhas de constitucional básica. Por que ele teve umas aulinhas de constitucional básica? Porque ele fez, num mesmo plano,
dois prédios da mesma altura. Já notaram que tem a mesma altura? Que não existe diferença na altura dos dois prédios? Aí tem uma abóbada para cima aqui, tem uma abóbada para baixo aqui. A abóbada para cima é a Câmara dos Deputados. Eu já expliquei para vocês por quê. Porque ela representa o povo. Está abertas as ideias do povo. Olha que lindo, né? E aí, a abóbada para baixo é o Senado Federal. Porque é a casa mais conservadora, mais fechada, que vai coibir os excessos da Câmara, né? E aí, o Niemeyer, eu tive a oportunidade de tomar cerveja com ele uma vez lá em Belo Horizonte. Eu estava meio bêbado num boteco lá. Eu sou velho, viu, gente, tá? Mas, enfim, né? E ele estava lá, né? E aí a gente brincou, pô, Niemeyer, por que você sempre faz, né? Coisas todas retas, mas sempre tem uma rampinha e um laguinho. Já notaram que sempre tem uma rampinha e um laguinho nas obras dele? Né? Aí a gente perguntou, o que significa o laguinho e a rampinha? Ele falou, não, nada. Entendeu? Sempre tive gosto, né? Mas aí ele explicou pra gente toda essa lógica da arquitetura do prédio do Congresso Nacional. E se vocês observarem, o prédio do Congresso Nacional não tem hierarquia. Câmara e Senado estão no mesmo plano. Você tem... não sei se alguém já foi lá dentro do Palácio do Congresso Nacional. Tem praticamente no meio do palácio uma divisão. Aqui, ó, do lado de cada câmara, os tapetes são todos verdes. É tudo verde. É tudo verde, da cor desse quadro aqui. Você chega no Senado, é tudo azul. Então você tem até na própria arquitetura do prédio uma divisão igualitária entre Câmara e entre Senado, mostrando que não existe hierarquia. Se não existe hierarquia, não vai ter um subsídio maior do que o outro. O processo legislativo, muitas vezes ele começa a tramitar na Câmara, vai para o Senado, não vai? Ou começa no Senado e vai para onde? Para a Câmara dos Deputados. A nossa organização é uma organização bicameral, onde não existe uma hierarquia, né, de uma casa legislativa sobre a outra. Todas formam o Congresso Nacional, ambas, né, melhor dizendo, formam o Congresso Nacional, ok? Então, ó, quem fixa o subsídio de deputados federais e senadores é o Congresso Nacional, uma sessão conjunta do Congresso Nacional para tanto, tá? Inciso 8º, fixar os subsídios do presidente e do vice-presidente da República e dos ministros de Estado. Quem que define o subsídio do presidente, do vice-presidente ou de ministro de Estado? O Congresso Nacional. Então, não tem projeto de lei. Ah, professor, qual que é o subsídio que é definido por lei? Ministro do Supremo. Por que o ministro do Supremo é definido por lei? Com a apresentação de projeto de lei e votação de projeto de lei nas casas do Congresso Nacional. Porque o ministro do Supremo Tribunal Federal é justamente o teto da administração pública. O teto remuneratório. Então, como ele é o teto remuneratório, aí eu tenho o projeto de lei. Aí eu vou ter todo o processo legislativo, diferente dessas outras situações. Tá? Só a última competência aqui para a gente continuar na nossa próxima aula. Tá? Julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Opa, quem que julga as contas do presidente da República? Congresso. Então, se um presidente ou uma presidente da República, tem ali algumas restrições, vamos dizer assim, de natureza orçamentária, quem que tem que reprovar as contas da presidente da República? O Congresso. Inclusive, muitas pessoas, professores de direito constitucional dos mais renomados, dizem o seguinte, se você vai fazer o impeachment de uma presidente da República por questões orçamentárias, por ela ter cometido crime de responsabilidade, quem que tinha que ter reprovado as contas da presidente da República primeiro? Congresso Nacional. E pergunto para vocês, o Congresso Nacional reprovou as contas porque a Dilma ela sofreu impeachment por conta de contas de 2015. Teve reprovação das contas da Dilma em 2016? Até hoje não teve reprovação das contas dela. Ou seja, você tem determinados vícios? Tem. Ela cometeu crime de responsabilidade? Na minha opinião, sim. Eu dou aula de orçamento também. Ela cometeu crime de responsabilidade. Só que tem um erro grave no processo de impeachment. Não foi respeitado o devido processo constitucional. Primeiro o Congresso Nacional tinha que ter reprovado as contas da Dilma para depois começar o processo de impeachment. Colocaram o carro na frente dos bois. Então, quando quem argumenta golpe fala golpe, não está errado, não.
Assim como quem argumenta o não golpe, falando que ocorreu o crime de responsabilidade, também não está errado. Mas o que eu falo é o seguinte, dava para ter seguido a Constituição e evitar a discussão? Não seguir a Constituição, está essa bagunça que está. Tá? Enfim, né? Eu já falei, eu tô meio ácido hoje. Daqui a pouco eu começo a falar de magistratura, de Ministério Público, entendeu? De Poder Executivo. Nós vivemos numa democracia feudal. Tá? Mas isso é coisa para outra aula aí de direito constitucional, tá? Próximo horário a gente continua, gente.